glória! Bom dia, povo! A paz do Senhor! Glória a Deus! Estamos aqui na rádio Vida 100% Gospel. Compartilhe conosco, comece a compartilhar. Oh, glória! Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, hein? Aleluia! Aleluia! Compartilhe, vão compartilhando aí, vão entrando aí, nós estamos ao vivo. Deus tem uma palavra para o seu coração. A paz do Senhor! Nessa manhã você encontrou o seu tesouro? Você encontrou a boa parte nessa manhã? Nós estamos aqui na melhor parte, que é falar desse Deus do impossível. Oh, glória! Aleluia! Quero deixar uma palavra aqui já, para a gente poder dar um início. A palavra está no livro de Isaías, capítulo 41, do versículo 21 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Traga e anuncie-nos as coisas que hão de acontecer. Anuncie-nos as coisas passadas, para que atentemos para eles e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Aleluia! Glória a Deus! Olha Deus falando com você nessa manhã. Olha Deus dizendo para você, olha só. Apresentai a vossa demanda. Coloca aos pés do Senhor nessa manhã. Eu não sei como está o seu dia. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei qual é a preocupação, a tua ansiedade durante esse final de semana. Mas eu creio no Deus que pode fazer todas as coisas. No Deus que ouve, no Deus que pede para você colocar as demandas para Ele resolver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos compartilhando aí, meus irmãos. Hoje nós temos uma convidada e ela tem uma boa parte também para trazer para nós. Vai compartilhando, convide um, convide outro, fala, olha, a pastora Ilza está com uma convidada especial no programa dela. Glória a Deus. Vamos compartilhando, meu povo. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, e depois eu vou apresentar a nossa convidada, porque hoje é ela que vai falar para nós sobre tudo isso. A palavra do Senhor diz aqui em Isaías, o profeta messiânico, que ele, através da vida de Isaías, deixou claro para mim e para você: venha, traga as demandas que eu vou ouvir e vou resolver. Porque Deus, ele não só ouve, ele resolve. É Ele que pode todas as coisas. E Ele ainda ensinou, através desses 2 versículos, que Ele também ia olhar as coisas passadas, para que a gente pudesse esquecer das coisas passadas. Que você pode falar para Ele: Senhor,
hoje, nessa manhã, eu preciso resolver essa demanda. Só que até aqui eu fui. Mas daqui para frente, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque nós temos até uma linha de raciocínio, de inteligência para fazer. Dali para frente é o poder de Deus. A solução é com Ele. Tem muitas pessoas que falam, eu vou deixar tudo na mão do Senhor. Não. O Senhor também te capacitou. O Senhor capacita médicos, psicólogos. Sim, capacita homens e mulheres para estar preparada para ajudar os seus filhos. E quando Ele fala dessa palavra para mim, para você, Ele fala que Ele cuida, Ele resolve. E nessa manhã é esse decreto que eu quero falar para você se posicionar, para você acreditar que quando você coloca a demanda nas mãos do Senhor, tudo pode resolver. Bom dia, Nathalie. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, o pessoal que está ali, olhando, ouvindo, o pessoal da rádio. Quero dizer para você, viu, meu povo? Nós estamos com 2.400 e quanto? 465 pessoas visitando, ouvindo a palavra do Senhor. Se apresenta, minha querida. Ótimo dia, gratidão, pastora, por esse convite maravilhoso. Fiquei muito feliz, me senti muito honrada de estar aqui hoje. E eu sou a Nathalie, sou terapeuta emocional, trabalho toda a parte psicológica das pessoas e achei muito interessante o texto que a pastora trouxe hoje, porque faz muito sentido com o trabalho que eu faço. Muito sentido mesmo. Até para ilustrar um pouquinho do que a pastora disse, eu vou falar da minha experiência pessoal, posso? Sim, claro, olha o povo aí. Como que eu me tornei terapeuta? Eu me tornei terapeuta porque Deus me trouxe para esse caminho. Olha só. Minha mãe faleceu há alguns anos e ela era a minha base. E eu me perdi completamente. Eu me senti totalmente sem chão depois que ela foi embora, né? Então eu estava num desespero tão gigantesco que eu lembro que eu comecei a pedir para Deus, eu falei, por favor, me ajuda. Me ajuda, me traga alguém que possa abrir a minha cabeça, me ajudar, me mostrar um caminho. Deus não me trouxe um terapeuta, me trouxe um curso de terapia. Mas é assim que Deus trabalha, é assim. Eu pedi um profissional, acabou aparecendo um curso. E comecei a aplicar a metodologia em mim mesma, que é a metodologia da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. E comecei a aplicar isso em mim mesma. Gostei tanto do resultado, que aí eu fui me especializando cada vez mais. Hoje eu sou especialista em TRG, em leitura corporal e comportamental. E agora estou podendo ajudar outras pessoas a conquistarem seus sonhos. Nossa. Então posso falar agora que realmente a metodologia funciona por quê? Porque eu apliquei em mim mesma e vi os resultados. Eu não estaria conversando com vocês aqui hoje se não tivesse sido esse processo que Deus abriu o caminho para mim. Nádia, me diz uma coisa. Uma mulher que está passando por um problema psicológico muito grande. Eu vou falar sobre mulheres que geralmente pedem oração, muitas orações para nós, que são mães de presidiários. Elas não conseguem mais viver. Elas ficam só o foco dos filhos. Final de semana sai daqui, vai lá visitar o filho no presídio. O que você traria para essas mulheres de uma dica? Eu digo uma dica, porque a gente sabe que Deus capacitou profissionais como você para estar nos orientando, mas também através da palavra dele, que é a coisa mais firme também. O que você daria de dica para essas mulheres? A primeira coisa é para que elas não se sintam culpadas pela situação que está acontecendo. Porque geralmente a mãe vai ver o filho naquela situação, ela vai achar que ela não educou o filho corretamente, que ela não fez alguma coisa corretamente, e não é isso. A mãe, ela faz o melhor que ela pode. Né? Ela dá a ajuda para o filho da melhor maneira que ela pode, ela ensina o filho da melhor maneira que ela pode.
mas Deus concede livre-arbítrio para todo mundo. Né? Então os filhos têm a liberdade para escolher o caminho deles. Então não é culpa dela que ele esteja nessa situação. Né? Ela fez o melhor que podia, o filho escolheu o caminho dele. E esse é o processo de aprendizagem dele. Então ela está ali, ela vai dar um suporte para o filho, dê o suporte para o filho, mas não assuma isso como dela, porque isso não é dela, é o aprendizado do filho. É ele que está passando porque, né? Exatamente. É a mesma situação que a gente vê quando fala na Bíblia do filho pródigo, né? Sim. O filho que foi e retorna. Diz corretamente? Sim. Né? O filho, quando ele resolve sair da casa do pai, ele quer viver a experiência dele. O pai não tem controle sobre a experiência que ele vai ter. Né? E ao mesmo tempo, quando o filho aprende, que ele vê no mundo o que está acontecendo, e ele aprende aquilo, ele retorna para o pai e pede para o pai ajudar. E o pai de braços abertos o ajuda. E essa é a função que Deus tem na vida da gente, né? É verdade. A gente vai, aprende e depois a gente retorna e se abre para que ele possa fazer um milagre na vida da gente. Mas nossa, não esperava tanta coisa assim. Eu acho que é tão bom ouvir de uma pessoa que já tem a especialidade que Deus a capacitou e torna para nós uma experiência muito mais forte. Deixa eu te perguntar também, nós temos mais umas pessoas que deixam pedidos de oração na rádio, mulheres que passam violência psicológica. Isso é muito comum e é o maior grupo que eu trabalho. É, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Às vezes ela até vive na igreja, vai com o esposo, de braço dado para a igreja, família tá tudo bem, chega em casa, tá arrebentado, né? E aí a gente tem aquele, é claro, falar que Deus, o que Ele une, né? Não é para separar. Mas o que você orienta essas mulheres? Porque assim, às vezes, elas não trabalham, elas ficam em casa, então aquilo é um domínio mais forte ainda. Sim. O que você traz de toque de orientação para uma estrutura dessa? Novamente a gente vai para a situação da culpa, porque muitas vezes a mulher que passa por violência doméstica, e eu vou falar isso por experiência própria, tá? Eu não sofri violência doméstica de marido, mas eu cresci numa família abusiva. Né? Então você se sente culpado da situação que você está vivendo. Você se sente mal com a situação que você está vivendo, como se você merecesse passar por essa situação. Muitas pensam assim, não, é Deus me cobrando alguma coisa, né? Deus nunca vai fazer contra você alguma coisa negativa, muito pelo contrário. Então, às vezes a gente interpreta erroneamente algumas coisas, achando que Deus quer punir a gente, porque Deus nunca quer punir a gente por nada. É a gente que se pune sozinho pelas coisas. É verdade. Né? Deus é só amor, então se a gente encarar dessa forma que Deus é só amor, a gente vai buscar aquilo que Ele quer pra gente. O que Ele quer pra gente? O que é nobre, o que é correto, o que é puro, aquilo que Paulo diz. Isso mesmo. Então, se a gente se focar nisso, a gente começa a ir em busca de coisas que façam com que a mente da gente entenda que a gente não tem culpa das situações que ocorrem. O marido abusivo ou o pai abusivo, eles agem dessa forma porque é a forma como eles interpretam o mundo, é a forma como eles interpretam a realidade. Mas você não é obrigado a vivenciar essa realidade. Você pode vivenciar a sua realidade. Então trate-se com amor. O que eu estou ensinando para as pessoas hoje é principalmente o que Jesus disse. Jesus traz uma frase que às vezes a gente não para prestar atenção, que é ame o próximo como a si mesmo. As pessoas entendem só a parte do ame ao próximo e se doa por completo. Tem mulheres que apanham do marido. Sim. Porque elas acham que isso vai deixar o marido feliz, então elas se entregam para isso. E é triste você ver uma situação dessa, porque onde está o a si mesmo da frase? Onde está o amor por ela mesma nessa frase? Será que essa mulher merece passar por isso? Né? Então ela olhando por esse ponto de vista de que Jesus disse que a gente deve entregar o amor que a gente tem para os outros, o amor que a gente tem por a gente mesmo. Então Jesus jamais diria para você
permitir que alguém te batesse, te humilhasse, para que você pudesse ajudar somente a outra pessoa. Você tem que estar fortalecida para poder ajudar outra pessoa. E eu, durante muitos anos da minha vida, não entendia isso. Hoje que eu entendo que quanto mais fortalecida eu estou, mais pessoas eu consigo influenciar. É verdade. É verdade isso, gente. É muito forte isso que a Nathalie falou agora. Porque assim, como a palavra do Senhor disse aqui, para nós entregarmos as demandas para Ele, nós também temos que buscar o conhecimento, né? Exatamente. Eu acredito que a mulher, quando ela busca o conhecimento, quando ela estuda mais, né, ela se cuida mais, é isso que você está dizendo, se ama mais. Exatamente. Porque quando nós nos amamos mais, nós buscamos conhecimento, nós nos cuidamos mais, nós ficamos muito mais bonitas, nós ficamos fortalecidas, porque geralmente, as pessoas que vêm falar conosco, a gente vê que ela depende totalmente do esposo. Ela está se anulando para que ele tenha vida. Sim. Só que, na verdade, o casal só vai funcionar quando os dois estão em conjunto. É isso. Os dois têm que estar em conjunto para formar um só. Não pode ser um acima e o outro sendo diminuído. Isso não dá certo. Não dá certo. E nessa manhã, nós estamos falando sobre isso. Eu não sei o que você está passando, como que é a sua situação, ou então você tem uma amiga que está passando por essa situação. Como ajudar? Como buscar uma ajuda, né? Então, olha, a Nathalie vai passar para nós telefone, mas vai ficar no rodapé, viu? Do nosso programa no YouTube. Depois vocês acessam lá, procuram ela, né? Ela vai estar à disposição para atender, para conversar com vocês. É isso, né, minha amiga? Sim. Então, assim, é uma mulher que, primeiramente, ela coloca na mão do Senhor e depois ela passa o conhecimento que ela tem, que Deus deu para ela. Isso que é o bom. Que quando nós passamos o conhecimento que Deus nos deu, a gente consegue ajudar o próximo. E você que está passando por essas situações, entenda o que Deus quer falar com você nessa manhã. Entenda. Deus quer que você busque uma solução. E o buscar uma solução não é ficar esperando, é levantar e agir. Né, minha amiga? Exatamente. Passa pro pessoal como que faz para dar e encontrar você. O pessoal pode me encontrar pelo Instagram, o @Nathalie Terapia Emocional Online. Meu nome escreve um pouquinho diferente, né? Que é com TH e E no final. Então, Nathalie Terapia Emocional Online. Depois eu vou passar certinho para vocês poderem compartilhar com o pessoal. E pelo WhatsApp vocês podem entrar em contato comigo. Eu não consigo atender telefone por conta das demandas, né? Uhum. Então, se o pessoal precisar conversar comigo pelo WhatsApp, DDD 19 991130135. Vai estar aí no rodapé, viu? Vocês vão poder compartilhar. Manda, fala com ela e ela vai estar pronta para falar com vocês também. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor nessa manhã é uma palavra de impacto. É uma palavra de processo. Tudo na vida nós passamos por um processo. Tudo na vida nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Ah, mas aonde está isso, pastor? Desde Gênesis a Apocalipse. Desde a queda de Adão e Eva, em Gênesis. Eles tiveram que levantar a cabeça e continuar. Quando nós olhamos no livro de Moisés, ele teve que levantar a cabeça e andar. Quando nós olhamos no livro de Josué, o Senhor falou claramente para Josué: toma posse do que eu te dou. É dessa maneira que nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Deus, ele prepara pessoas para nos ajudar, para nos tirar desse problema. Então, eu estava vendo os relatos de muitas mulheres: pastor, eu estou passando por isso, pastor. Olha, teve um relato da semana passada de uma mulher que ela quer porque quer casar. Ela quer porque quer que a gente ore para ela casar. Eu vou falar para você uma coisa. Eu disse
levantar e procurar. Não adianta, minha irmã, ficar esperando o casamento cair. Não. Você tem que ir à procura. Aonde? Aonde que eu quero procurar? Vai numa igreja, vai numa festividade da igreja, né? Procura homens ali que possam, né, olhar para você diferente. Tem que estar bem arrumada, porque não vai sair para um lugar mal apresentada. Tem que estudar, porque homem nenhum hoje quer uma mulher que não tenha uma estrutura. Tudo isso eu falei para ela. Aí ela falou, nossa, pastora. Eu falei, porque como que você vai ficar? Eu vou ficar só olhando. Não, o Senhor disse que nós temos que agir. E a partir do dia da queda de Adão, Deus não preparou, Deus não trouxe mais, esse daqui foi Deus que trouxe para mim. Não, é você que escolheu o seu marido, é você que escolheu a sua esposa, entendeu? Deus vai abençoar aquilo que você escolheu. Mas para você escolher, você tem que analisar. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo na vida, você tem que tomar atitude, não é isso? Exatamente. Tudo! Você tem que tomar uma atitude. Não adianta você achar que vai cair tudo do céu na sua mão. Não, caiu naquela época de Moisés lá, né? Maná caiu do céu, as aves vieram. Então agora, filho, é você tomar atitude. Tomar atitude. Eu não sei, eu não consigo falar em público, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que buscar ajuda, não é, Nathalie? Eu tenho que buscar uma ajuda emocional, eu tenho que buscar uma ajuda que possa me fortalecer. Sabe que essa ajuda emocional, ela faz parte da palavra do Senhor, que é um dos dons. É um dos dons nossos, que nós temos que ter. É o dom de ousadia. Agora, não, procura. Tem que ter conhecimento para procurar. Se você não tiver conhecimento, você não vai procurar. A palavra do Senhor, ela é firme e forte para mim e para você. Às vezes a gente precisa levar Acorda, povo de Deus! Não é, Nathalie? Acorda para a gente poder levantar e fazer as coisas. É assim. Eu já acordo de manhã no 280. Vamos, que vamos! E Deus, Ele se alegra de ver a sua atitude. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, para entender, porque a palavra do Senhor, ela é um ensinamento. Então, toda vez que nós estudamos e aprendemos, nós entendemos que todas as pessoas, Nathalie, que passaram por ali, elas tiveram que ter atitude. Exatamente. Elas não poderiam ficar acuadinhas. Tem uma palavra, tem uma parte da Bíblia que diz que Elias se escondeu na caverna. Elias tinha acabado de lutar contra Jezabel, uma profetisa, uma mulher guerreira da parte dos deuses dela, e ele tinha guerreado com ela, né, com os poderes que Deus tinha dado para ele. Ele tinha vencido, depois ele ficou com medo dela e se escondeu. Então você vai lá, você enfrenta tantas coisas, se você não tem um preparo, o que acontece? Você se esconde depois. Exato. E isso não pode acontecer conosco. Posso dar uma dica para as mulheres que estão procurando marido? Aham. Faça uma lista das qualidades que você quer na pessoa que você imagina. Então, para não escolher qualquer um, né? Porque corre um risco enorme. Às vezes, mesmo a mulher que está na igreja, corre um risco enorme de, no meio de uma multidão imensa de gente legal, ela acabar, por conta das crenças mentais ali que ela tem, das coisas que ela não conseguiu trabalhar emocionalmente na vida dela, ela vai escolher justo aquele que vai bater nela. Nossa, é verdade. Então, assim, dica, né, da terapeuta, faça uma lista do tipo de marido ideal que você imagina. Imagine essa pessoa na sua vida, imagine que Deus vai trazer exatamente essa pessoa do jeito que você quer. A pastora falou assim, tem atitude, né? Isso. Que é uma atitude melhor do que você escolher exatamente o estilo de pessoa que você quer do seu lado. Então, faça essa lista
e visualize-se com essa pessoa. Mesmo que você não saiba o rosto dessa pessoa, não se preocupe. Deus vai escolher daí a pessoa ideal para se encaixar nessa sua lista. Muito boa dica, viu, gente? Fica aí a dica. Olha, eu falo isso, sabe no quê? Das pessoas, ai pastor, eu quero uma casa. Eu falo para elas, desenhe a casa. Como que é que você quer? Que é assim, assim, assim. E isso de desenhar a casa, porque eu também passei por isso. Eu morava de aluguel, numa casa muito boa, bonita. E eu cheguei no culto, e naquela época eu estava no auge, eu ia pregar, ia num lugar, eu orava numa casa, orava em outra, e Deus usava a minha vida para expulsar demônios, Jesus ali sempre junto. Beleza, cheguei em casa toda feliz, de um culto maravilhoso. Aí eu falei, meu marido sentado na cadeira do papai, e eu sentei do lado, e as meninas, meu genro, sentado. Aí eu falei assim, bem, eu quero quebrar essa parede daqui. E ele é muito calmo comigo nessas coisas, né? Falei, eu vou quebrar essa parede, vou colocar um balcão, porque eu estava fazendo a comida, eu tinha que toda hora sair da sala e da cozinha. Vou colocar um balcão grande, vou colocar umas cadeiras, porque fica mais fácil, eu faço a comida, vocês já comem, reúne todo mundo, mas a casa não era minha, gente. A casa era de aluguel, gente. E eu querendo fazer isso. Aí o meu esposo, na maior calma, né, eles já tinham todo mundo almoçado, jantado, desculpa. Ele falou assim, amor, a casa não é sua. Nossa! Todo mundo, ó, da sala. E ele ficou. E eu falei, nossa, eu não tenho uma casa. Eu profetizo casa para todo mundo. E eu não tenho casa para morar. Desse jeito, pô. Desse jeito, Nathalie. Ele, ó, ficou tudo pro quarto, porque já sabia que eu ia pá, porque nós mulheres, né, começa a falar. Aí eu falei, não vou falar com ele, não. Eu vou falar com aquele que tudo pode. Peguei o tablet meu, porque eu já tinha feito um grande trajeto na obra do Senhor, né? E eu comecei a falar, Senhor, eu fui na casa de fulano, e eu fui lá, orei, fulano conseguiu a casa deles, através de Jesus Cristo. Eu sei que o poder é dele, mas por que o Senhor usou a minha vida? Eu falando com Deus. Por que você usou a minha vida, Senhor, para abençoar fulano? Fulano conseguiu a casa e eu não. Eu não tenho casa. E eu ouvi claramente a voz de Deus, Nathalie, que ele disse, você me pediu uma casa? Eu não tinha pedido uma casa. Eu estava no conforto. Porque o conforto era o aluguel daquela casa, vivendo naquela casa, estava tudo bem. Não tinha problema nenhum. O confronto comigo de falar que a casa não era minha, que me alertou que eu não tinha pedido algo para Deus. Exatamente. Agora você exerceu a parte do amar a si mesma. Você amou o próximo e se deu conta de que não estava amando a si mesma. Não estava cuidando de mim mesma, né? Aí naquele dia, Deus falou comigo claramente, desenha a casa que você quer. E você vai fazer assim, assim e assim. E nós estávamos como líderes numa igreja, e Deus falou, você vai fazer um voto com esse povo. Não é voto de recurso, não é voto de dinheiro, mas um voto no qual eles vão fazer algo para mim e eu vou abençoá-los com aquilo que eles pediram. E foram 12 pessoas. Eu consegui a nossa casa, no nome de Jesus, né? Outras pessoas conseguiram. Tinha uma irmã lá na igreja, que ela há mais de 7 anos, ela vinha trabalhando, não conseguia um dinheiro que estava parado. Um dinheiro muito alto. E ela recebeu durante esses 7 dias de campanha. Então, o que eu quero falar para vocês sobre tudo isso? Eu quero pegar o gancho da palavra da Nathalie. Eu quero dizer para vocês que quando vocês forem pedir algo para Deus, saiba pedir. Faça isso como ela falou. Escreve lá, eu quero alto, baixo, inteligente, trabalhador, gente. Coloca lá, um homem que é trabalhador e que tem emprego. Que tem emprego, né? Que tenha emprego. Então, assim, tudo você tem que saber pedir. Aqui a palavra de hoje foi isso. Isaías 41,
versículo 21 e 22. Traga todas as demandas. Nossa, parece que a gente tinha combinado, nós não A combinamos. gente não combinou Gente, nada. a gente não combinou, é o Espírito Santo de Deus envolvendo nós duas aqui. Deus falou, traga todas as demandas. Então, como que você vai levar uma demanda para alguém? Se você tem um patrão, né? Para você chegar no seu patrão, você tem que levar uma demanda para o seu patrão, você tem que anotar. Você não vai chegar e falar, ó, patrão, eu quero... Não. O que a Nathalie falou realmente é algo sobrenatural. Anota. Eu quero assim, assim e assim. Seja específico. Né? Específico? Eu falo isso pro meu esposo. Quando nós vamos orar nas madrugadas, eu falo para ele, não, ora específico. Ah, mas ora, não, deixa fulano lá, nós só temos que orar por isso aqui. Isso aqui, vamos orar. Então, o que acontece? Eu fui lá, escrevi. Eu quero a minha casa assim, assim, com o balcão, com a cozinha americana, assim. Anotei, gente. Com 30 dias, Deus preparou tudo a casa. Tudo. Então, assim, esse Deus que nós limitamos o poder de Deus. Ele não pode ser limitado. Ele é um Deus do impossível. Até aqui você vai, daqui para frente é Ele. Mas para você chegar até aqui, você tem que estar com o seu emocional forte. É isso, né? É isso aí. Você tem que estar com o seu emocional forte. Você tem que ter as atitudes fortes, porque senão não acontece. Amém? Amém? Amém. Se você quiser dar despedida do pessoal que está ouvindo a gente. Eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês e me deixo à disposição para participar novamente, se vocês quiserem, tá? Vamos Porque assunto para falar tem bastante. Vamos deixar um quadro aqui para você. Vou pedir para o pessoal comentar se gostou da nossa conversa de hoje, né? Se vocês querem que eu retorne aqui mais uma vez. E só agradecer muito, agradecer a Deus por essa oportunidade, que foi ontem, né, que a gente acabou conversando, vim aqui hoje de manhã, eu tive um compromisso desmarcado hoje de manhã, antes de você entrar em contato comigo, acredita nisso? Nossa, olha que beleza. Então veja como que tudo funciona certinho, eu só tenho a agradecer, só estou muito feliz, gratidão por tudo. Amém, nós que agradecemos você, seja sempre bem-vinda aqui. Né? Vamos, quem sabe, Deus prepara um quadro para você aqui para nós, né? Tá falando com o povo sobre isso e o pessoal precisa. Sim. Gente, deixa nos comentários, se você estiver na rádio, deixa ali também, tem um espaço, olha como fazer para falar com a Nathalie, a gente vai estar passando para vocês, tá bom? Perguntas também, tá? E nós estaremos ali junto com ela e ela vai estar passando para vocês. Tá ok? Vamos orar? Vamos orar? Prepara aí para você orar, a gente vai estar orando junto. Essa semana está findando, né? Amanhã já é sábado, glória a Deus. E você tem algo grande para receber. Eu acredito que você já recebeu. Porque essas palavras de hoje, eu falo para vocês, a gente não combinou. A gente mal conversou, eu e ela, só combinamos assim, você vem, tá tudo bem, horário e tal. E Deus fez algo tremendo aqui, gente, tremendo, tá? Eu tô toda arrepiada, Deus é fiel. E eu sei que essa palavra foi para você, você que está ouvindo, você que está aí pensando, como que eu posso fazer, como que eu posso mudar, tá aí a solução. Ok? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, todas as palavras que foram ditas aqui foi para te honrar. Senhor, continue abençoando a Nathalie com esse projeto que o Senhor tem colocado nas mãos dela, que é um projeto de cura espiritual para as pessoas. Pai, abençoa também o povo que ouviu a tua palavra. E nós decretamos, Senhor, que essas palavras serão firmeza na vida de cada um. Pai, aquela mãe que estava sofrendo com depressão por causa do filho
que estava preso, hoje, Pai, através dessas palavras, ela será liberta emocionalmente. Pai, essa mulher que passa violência doméstica, hoje, Pai, através dessa palavra, ela possa entender que ela tem que se amar e se dedicar mais nas coisas que o Senhor tem colocado nas mãos dela. Pai, essa mulher, essa criança, esse homem que está, Senhor, doente, que está com câncer terminal, Senhor, visita também, Senhor, as pessoas que estão na UTI, visita, Pai, as mulheres que estão já para ter crianças, Pai, em nome de Jesus. São essas as nossas orações feitas aqui nessa manhã. E que o seu decreto, que é decreto de abundância, decreto de fortaleza, decreto de alegria no coração, seja recebido em nome de Jesus em cada lar. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, essas palavras. E se precisar, entre em contato conosco. E se você quer aceitar Jesus também, diga, eu quero, e nós estaremos orando por você. Bom dia, bom final de semana. Fica com Deus. Aleluia. Glória a Deus.